Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias da Igreja e do mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Alberto Giovanetti. O tempo é parcialmente nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 21 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. E faltando 2 dias para o início do conclave, os cardeais se reuniram para a 10ª Congregação Geral. O período de oração e luto pelo pontífice falecido terminou ontem. A última missa foi presidida na Basílica Vaticana pelo cardeal Mamberti. E falaremos do legado do Papa Francisco nestes 12 anos de pontificado. E o destaque vai para o tema da paz, com ênfase na Ucrânia. Teremos também o último presente de Francisco para a comunidade de Gaza. Trata-se de um Papa móvel. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 5 de maio. Hoje a Igreja recorda São Núncio Sulpício, um jovem operário de Nápoles. Núncio faleceu em 1836 com apenas 19 anos, por ter sido um operário explorado, mas não foi espiritualmente, por ter tido a capacidade de oferecer o seu sofrimento a Deus. Foi beatificado por Paulo VI durante o Concílio Vaticano II e canonizado pelo Papa Francisco durante o Sínodo dos Jovens. Estamos a 2 dias do início do conclave e os cardeais se reúnem esta manhã para a sua 10ª Congregação Geral. Já ontem foi realizada a 9ª Missa dos Novendiais, o período de oração e luto pelo pontífice falecido. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen. A missão de Pedro e dos apóstolos é o próprio amor que se faz serviço à Igreja e a toda a humanidade. E o Papa Francisco, animado pelo seu amor do Senhor, foi fiel à sua missão até o extremo consumo de suas forças. Assim, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti, na homilia da 9ª e última missa dos Novendiais, em sufrágio do Papa Francisco, com a participação do Colégio Cardinalício, comenta a passagem do Evangelho de João proposta pela liturgia do 3º domingo de Páscoa, que apresenta o encontro de Jesus ressuscitado com alguns apóstolos no mar de Tiberíades, que se conclui com a missão confiada a Pedro pelo Senhor e o mandamento de Jesus: segue-me. Uma palavra de Deus, bem adaptada à Igreja, que lhe pede um novo sucessor de Pedro, no conclave, que terá início em 7 de maio, assim como a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, com o testemunho de Simão e seus irmãos. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E o pontífice recentemente falecido, recorda o cardeal francês, com as mesmas palavras, admoestou os poderosos, proclamou a toda a humanidade a alegria do Evangelho, do Pai misericordioso, Cristo Salvador. L'ha fatto nel suo magistero, nei suoi viaggi, nei suoi gesti. Ele o fez em seu magistério, em suas viagens, em seus gestos, em seu estilo de vida. Estive perto dele, no dia de Páscoa, na sacada das bênçãos dessa basílica, testemunha de seu sofrimento, mas, sobretudo, de sua coragem e de sua determinação em servir o povo de Deus até o fim. Fino alla fine.
Diante de 200 cardeais concelebrants e de outros 100 cardeais, bispos e prelados, Mamberti destaca que o amor é a palavra-chave do evangelho deste domingo. O amor de João, o discípulo a quem Jesus amava, o primeiro a reconhecê-lo, mas também o de Pedro, que imediatamente se lança ao mar para alcançar o Mestre. O purpurado francês cita o comentário do Papa Bento XVI. Simão compreende que a Jesus basta seu pobre amor, o único amor de que é capaz. E é precisamente essa adaptação divina que dá esperança ao discípulo que conheceu o sofrimento da infidelidade, que a partir daquele dia segue o Mestre com a precisa consciência da sua própria fragilidade. Nell'omelia della messa per il 25° anniversario del suo pontificato, recorda também São João Paulo II, que na missa do 25º aniversário do seu pontificado confidenciou que todos os dias se realiza no meu coração o mesmo diálogo entre Jesus e Pedro, com o primeiro a encorajá-lo a responder com confiança como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E então, convida-me a assumir as responsabilidades que ele mesmo me confiou. Por fim, o cardeal Mamberti lança seu olhar para a segunda leitura do livro do Apocalipse e o louvor e adoração a Deus e ao Cordeiro, destacando como o Papa Francisco frequentemente recordava que a adoração é uma dimensão essencial da missão da Igreja e da vida dos fiéis. L'adorazione è una dimensione essenziale della missione della Chiesa e della vita di ogni fedele. Papa Francesco lo ricordava spesso, come per esempio nell'omelia per la festa dell'Epifania dell'anno scorso. Em sua homilia na missa da Epifania de 2024, ele lamentava que perdemos o hábito de adorar, perdemos essa capacidade que a adoração nos dá. Redescobramos o sabor da oração de adoração. A adoração está faltando entre nós hoje. Questa capacità che dà l'adorazione non era difficile da riconoscere in lui, Papa Francesco. Essa capacidade que a adoração dá não era difícil de reconhecer no Papa Francisco. Sua intensa vida pastoral, seus inúmeros encontros, baseavam-se nos longos momentos de oração que a disciplina inaciana havia impresso nele. Tantas vezes nos recordou que a contemplação é um dinamismo de amor que nos eleva a Deus, não para nos separar da terra, mas para nos fazer habitar nela em profundidade. Ma per farcela abitare in profondità. Francisco, conclui o protodiácono, fazia tudo sob o olhar de Maria, a Salus Populi Romani, diante da qual rezou 126 vezes. E agora que repousa junto à amada imagem, convida-nos a confiá-lo à intercessão da Mãe do Senhor e nossa Mãe. Durante a oração universal, pediu-se ao Senhor para acolher em seu reino o Papa Francisco, que confiou na oração da Igreja, purificando-o da fragilidade humana e concedendo-lhe a recompensa prometida aos servos fiéis. Jackson nos traz também uma análise dos 12 anos de pontificado do Papa Francisco. Foi seu legado, seu último grito ao mundo. Ele, um profeta não ouvido, tornado quase sem voz pela doença, queria gritar sua mensagem de paz ao mundo. Sua mensagem contra a insana corrida armamentista que rouba recursos a serem usados para o bem dos povos e os investe em instrumentos de morte e destruição. Nenhuma paz é possível sem um verdadeiro desarmamento, disse o Papa Francisco na oração Urbi et Orbi no domingo de Páscoa de 2025. A necessidade de cada povo tem de prover a sua própria defesa, não pode se transformar numa corrida armamentista geral. Apela a todos aqueles no mundo que têm responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo que fecha, mas que utilize os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que promovam o desenvolvimento. Essas são as armas da paz, aquelas que constroem o futuro em vez de semear a morte.
que o princípio da humanidade, acrescentou, nunca deixe de ser o eixo do nosso agir cotidiano. Perante a crueldade dos conflitos que atingem civis indefesos, atacam escolas e hospitais e agentes humanitários, não podemos esquecer que não são atingidos alvos, mas pessoas com alma e dignidade. Francisco foi um profeta não ouvido, pois, desde 2014, denunciou o que chamou de Terceira Guerra Mundial aos pedaços, com os pedaços se juntando gradualmente. Em um mundo que parece resignado à lógica de todos contra todos, o que vê o capital sendo empregado para encher os arsenais já repletos de armas capazes de destruir toda a humanidade várias vezes, o sucessor de Pedro continuou a invocar a paz, a negociação, tratativas honestas, a trégua. Mesmo no leito do hospital, durante sua longa recuperação, a paz mundial esteve em primeiro plano em seus pensamentos e em suas orações. Na carta enviada em 14 de março de 2025 ao diretor do Corriere della Sera, o Papa afirmou: devemos desarmar as palavras, desarmar as mentes e desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de um senso de complexidade. Enquanto a guerra não faz nada, além de devastar as comunidades e o meio ambiente, sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de novo fôlego e credibilidade. Os seus 12 anos de pontificado estão repletos de pronunciamentos, dos quais emerge uma clara rejeição à guerra e à corrida armamentista. Em outubro de 2014, reunindo-se com os movimentos populares, Francisco afirmou: há sistemas econômicos que, para sobreviver, devem fazer a guerra. Então, fabricam-se e vendem-se armas, e assim, os balanços das economias que sacrificam o homem aos pés do ídolo do dinheiro, obviamente, estão salvos. E não se pensa nas crianças famintas, nos campos de refugiados, não se pensa nos deslocamentos forçados, não se pensa nas casas destruídas, não se pensa nem sequer nas tantas vidas destroçadas. Em 2020, no encontro dos bispos do Mediterrâneo em Bari, Francisco lamentou o grave pecado de hipocrisia quando em conferências internacionais e encontros muitos países falam de paz e depois vendem armas a países em guerra. Diante das autoridades de Malta, em 2022, declarou: disto começa a soprar o vento gelado da guerra, que essa vez também foi alimentado ao longo dos anos. Sim, desde há tempos que a guerra vem sendo preparada com grandes investimentos e tráficos de armas. Em 2023, por ocasião do 60º aniversário da encíclica Pacem in Terris, Francisco disse: o aumento dos recursos econômicos para o armamento voltou a ser o instrumento das relações entre os Estados, mostrando que a paz só é possível e realizável se assentar num equilíbrio da sua posse. Tudo isso gera medo e terror e corre o risco de subverter a segurança porque esquecemos que um acontecimento imprevisível e incontrolável pode desencadear a centelha que põe em movimento o aparelho de guerra. O ensinamento do Papa Francisco sobre o rearmamento atômico também é forte e mais relevante do que nunca. Em novembro de 2019, de Hiroshima, ele reiterou: o uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, como é imoral de igual modo, já o disse há 2 anos, a posse de armas atômicas. Seremos julgados por isso. E falamos de uma das marcas do pontificado do Papa Francisco, a paz. O Papa Francisco trabalhou pela paz no Sudão do Sul até o último momento, afirmou a agência FIDS, a irmã Helena Balatti, missionária comboniana no Sudão do Sul. Infelizmente, o Sudão do Sul está mais uma vez à beira de uma guerra civil. O Papa Francisco, mesmo no sofrimento de sua doença, enviou cartas ao presidente Salva Kiir e ao vice, Riek Machar, agora em prisão domiciliar, pedindo-lhes para trabalharem pela paz, afirma a missionária. No início de março, as tensões aumentaram entre a facção liderada pelo presidente Kiir e a liderada por Machar, esse último, então colocado em prisão domiciliar em 26 de março. O Santo Padre foi recordado pelos sul-sudaneses com inúmeras mensagens de condolências nas redes sociais. A população local está bem ciente de sua visita ao Sudão do Sul em fevereiro de 2023, destaca a irmã Helena.
A presidência do Sudão do Sul declarou o dia 21 de abril como Dia de Luto Nacional pela morte do Papa Francisco. O presidente Salva Kiir, em sua mensagem de condolências, relembrou explicitamente essa visita e enfatizou que os sul-sudaneses compreendiam muito bem como o Sudão do Sul ocupava um lugar especial no coração do Papa Francisco, que trabalhou pela paz e pela fraternidade nesse país. O presidente também recordou o gesto histórico com o qual, após ter convidado os chefes de governo e da oposição do país para irem ao Vaticano em 2019, beijou seus pés naquele momento ecumênico, juntamente com o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja Presbiteriana da Escócia, o reverendo John Chalmers. A visita do Papa, o gesto de beijar os pés dos líderes do governo da oposição e a proximidade com o Sudão do Sul, expressa durante sua doença na Policlínica Gemelli, permanecerão no coração de todos os sul-sudaneses que o recordam com gratidão, conclui a missionária. Jackson nos fala também do último presente do Papa para Gaza. O legado de paz do Papa Francisco continua a reluzir em meio a um mundo repleto de conflitos. A proximidade que ele demonstrou aos mais vulneráveis durante sua missão terrena irradia também após a sua morte. E essa última surpresa não é exceção. Seu Papa Móvel, o mesmo veículo com o qual ele saudou e se aproximou de milhões de fiéis em todo o mundo, está sendo transformado em uma unidade móvel de saúde para as crianças de Gaza. Foi o seu último desejo para as pessoas às quais demonstrou tanta solidariedade ao longo de seu pontificado, especialmente nos últimos anos. E em seus últimos meses de vida, o Papa confiou a iniciativa à Caritas Jerusalém, procurando assim responder à terrível crise humanitária na faixa de Gaza, onde quase 1 milhão de crianças está deslocada. Em meio a uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias, colocando suas vidas em risco. O Papa Francisco costumava dizer que as crianças não são números, são rostos, nomes, histórias e cada uma delas é sagrada. E com esse último presente, suas palavras se tornaram ação. No Papa Móvel foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamento de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar enfermidades, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos vitais. Também contará com médicos e profissionais de saúde e, assim que o acesso humanitário à faixa de Gaza for restabelecido, chegará às crianças nos ângulos mais isolados de Gaza. Em um comunicado à imprensa, Peter Brun, secretário-geral da Caritas Suécia, escreveu que com o veículo poderemos chegar às crianças que hoje não têm acesso ao cuidado de saúde, às crianças feridas e desnutridas. Essa é uma intervenção concreta que salva vidas em um momento que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total, acrescentou ele. A Caritas Jerusalém, que há tempos atende comunidades em Gaza em condições difíceis, está liderando os esforços em campo. Com mais de 100 agentes engajados na prestação de cuidado de saúde, a organização agora está operando a partir do legado de compaixão e força do Papa, levando sua bênção final ao povo de Gaza. Esse veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade de sua santidade aos mais vulneráveis que ele expressou durante toda a crise, disse por sua vez Anton Asfar, secretário-geral da Caritas de Jerusalém. O veículo parece ter sido cuidadosamente adaptado às necessidades dos mais necessitados, mas não é apenas um veículo, conclui Bruni, é a mensagem de que o mundo não se esqueceu das crianças de Gaza. E é também um convite para que o resto do mundo também se lembre delas. Com os preparativos para o conclave, a Igreja não deixa de olhar para situações de crise no mundo, sendo uma delas a Ucrânia. Gêneros de primeira necessidade, roupas, produtos de higiene, medicamentos e alimentos. Este é o carregamento de ajuda humanitária aos ucranianos que partiu da Basílica de Santa Sofia, a igreja ucraniana em Roma, que desde o início da guerra se tornou um centro de coleta para o país oriental.
Cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, foi até lá várias vezes para levar apoio em nome de Francisco, que sempre prestou ajuda à martirizada Ucrânia. A carga, que partiu na sexta-feira, 2 de maio, foi a 131ª e a última, desejada pelo próprio pontífice e com destino às regiões que mais sofrem com o conflito. Isso foi confirmado por um comunicado da Pró-Catedral de Santa Sofia que afirma que a doação do Papa é a expressão final do seu amor e apoio ao povo ucraniano. Os paroquianos, voluntários, estudantes do Pontifício Colégio de São José, sacerdotes e representantes da comunidade ucraniana em Roma carregaram um caminhão. Uma vez completada a carga, todos se reuniram na catedral para uma oração comum pela paz na Ucrânia, pelos feridos deslocados e por todos aqueles que estão nas zonas de combate. Essa ajuda, relataram os organizadores da missão, não é apenas uma contribuição material, mas também um profundo sinal espiritual de solidariedade e amor. O Papa Francisco não se esqueceu do sofrido povo da Ucrânia até o seu último suspiro. Em declarações à agência Sírio, o sacerdote Marco Semerhen, pároco da Santa Sofia, recordou a proximidade constante de Francisco à missão humanitária que nasceu ao redor da Basílica. Encomendas e ajuda chegaram contínuas sistematicamente por meio do cardeal Krajewski. Posso dizer que em cada caminhão havia ajuda do Papa Francisco. Temos certeza de que do céu o Santo Padre continuará nos ajudando e o fará ainda mais. A maior coisa que o Papa Francisco fez por nós, no entanto, foi nunca permitir que nossa esperança desfalecesse. E com Raimundo Lima, continuamos a falar do legado do Papa Francisco. Ser apóstolos da misericórdia e do coração de Cristo. Ser e viver a Igreja como um espaço de reconciliação para todos. Essas são algumas das sementes evangélicas plantadas pelo Papa Francisco no solo fértil do Camboja, uma pequena terra no sudeste da Ásia, predominantemente budista, onde a comunidade católica, dos 17 milhões de habitantes do país, conta cerca de 30 mil fiéis divididos em 3 circunscrições eclesiais, um vicariato apostólico e 2 prefeituras apostólicas. Dom Olivier Schmidt-Häusler, vigário apostólico de Phnom Penh, conta à agência missionária Fides. Gostaria de recordar que aqui, na nossa igreja de Phnom Penh, recebemos mais de 50 delegações que, após a morte do Papa, quiseram vir nos mostrar afeto e proximidade. Membros do governo real do Camboja, embaixadores, líderes religiosos budistas. Todos vieram prestar suas homenagens a um Papa que nunca conheceram, mas cuja imagem de pastor deixou uma marca. Naturalmente, os membros de nossa comunidade católica rezaram e estão rezando incessantemente. O povo de Deus no Camboja se uniu à Igreja Universal para agradecer ao Papa Francisco por seu ministério e continuar rezando por ele, como ele sempre pediu. De acordo com o vigário apostólico, seu lema Miserando atque eligendo, ou seja, tendo sido escolhido por ser um pecador perdoado, é certamente a chave para ler seu pontificado. E hoje deve nos manter acordados, como ele sempre gostava de nos lembrar. Aos jovens, ele dizia: não fiquem no sofá, não se aposentem prematuramente. Para todos nós e para o mundo, ele nos lembra das questões dolorosas da guerra, da exclusão, da cultura do descarte, da indiferença para com os pequenos. Com ele, aceitamos o convite para sermos uma igreja hospital de campanha, observa. Traçando o legado que o ministério do Papa Francisco deixou no Camboja, o bispo diz: nós valorizamos a missão de sermos apóstolos da misericórdia e do coração de Cristo. Experimentamos isso no ano da misericórdia, mas também agora no jubileu da esperança. A igreja é um espaço de reconciliação para todos. Além disso, ele lembra o convite para sermos discípulos e missionários da alegria do Evangelho para todas as pessoas, como está escrito na Evangelii Gaudium, o primeiro texto do pontificado, ressoa em nós. De particular impacto no Camboja, portanto, em um contexto em que os católicos são um pequeno rebanho imerso em uma nação budista, é a abordagem de nos tornarmos irmãos e irmãs de todos, especialmente dos mais pobres, sem esquecer nossa Mãe Terra, o cuidado da casa comum.
A encíclica Laudato Si e a Fratelli Tutti nos deram orientações valiosas, observa ele. Os fiéis cambojanos, além disso, apreciaram muito o convite para serem artesãos da paz a partir de suas vidas em casa, em suas famílias, na aldeia, na nação, no mundo inteiro, abrindo a porta da misericórdia no coração de cada um. Por fim, diz Don Schmidt-Häusler, gostaria de lembrar o convite para aguçar nosso olhar e reconhecer os santos da porta ao lado, como diz a exortação apostólica Gaudete et Exultate. E aqui, logo no início do pontificado, ficamos muito animados com seu apelo, no qual ele lembrou os mártires do Camboja, apreciando a fé, a coragem e a perseverança de nossos pastores e predecessores. O vigário apostólico citou uma passagem dos Atos dos Apóstolos. Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Ele conclui, essas palavras de Pedro ao paralítico não são o coração da mensagem do 266º sucessor de Pedro? Essas palavras do Evangelho de hoje, neste tempo pascal, nós as sentimos precisamente dirigidas a nós, a pequena igreja do Camboja, chamada a viver a comunhão, a participação e a missão em um espírito sinodal, para que todos juntos estejamos no caminho da esperança, que é Jesus Cristo ressuscitado. E agora pedimos ao Papa Francisco que reze por nós. E assim chegamos ao final da edição desta segunda-feira, 5 de maio. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá.